Atributos. Os atributos são uma forma de associar ou adicionar informações a determinado tipo em membro de um tipo. Os atributos podem ser aplicados em vários lugares, como ilustra o código abaixo. Observe aqui esse código. Nós temos um atributo teste que é da classe Custom Attribute. Daí nós começamos a anotar vários itens da classe com esse atributo, né? Tá, então aqui ó, o fname está anotado com esse atributo. Construtor também. Colocamos em praticamente todos os itens aí, né, dessa classe TOBJ o atributo que nós criamos aqui, né? Quem vem do Java, né, esse atributo aí é o annotation, é a anotação que nós utilizamos lá no Java, tá? No Delphi, os atributos herdam de tCustomAttribute, que herda de tObject. Informar apenas o nome do atributo, como nós fizemos no exemplo anterior, não é muito útil. O mais usual é termos dados adicionais associados ao atributo. Cada novo membro adicionado ao atributo deve ser passado para o seu construtor. Então vamos lá, temos aqui ó, o atributo teste. Aí nós temos um campo aqui, né, um FID do tipo inteiro. Tá? Daí nós temos um construtor que recebe aqui um argumento, né? E nesse construtor, através desse argumento, nós vamos atribuir o valor a esse campo FID aqui, ó, tá? Através dessa propriedade que nós criamos aqui. Quando nós formos anotar a nossa classe, né, nós então utilizamos o atributo criado e já passando aqui para o construtor o valor que nós queremos que o ID receba, tá? Observe que nesse atributo teste nós temos algo incorreto, né? Aqui no caso do Delphi, o atributo ele deve herdar de Custom Attribute. Nós colocamos aqui herdando de Object, ok? Então ele deveria herdar de Custom Attribute para funcionar sem problemas aí no Delphi. Mas aqui é só para ter uma noção, né, de como a coisa funciona, de qual é a lógica por trás dessa anotação aí que o Delphi, no Delphi é chamado de atributos aí, tá? Tá, mas nós estamos falando de Delphi e o curso aqui é de Lazarus, né? Então, vamos aqui para o último slide dessa videoaula. No Delphi, para acessar os atributos de determinado tipo, nós precisamos usar RTTI. Para retornar os atributos de um tipo, utilizamos o método getAttributes, que retorna um array com os atributos. No Lazarus ainda não temos essa implementação disponível, mas está em andamento, ok? Então nós temos aqui esses dois links, olha, tá, onde nós podemos observar. Nesse primeiro link aqui existe uma discussão. Veja que o colega ele informa que, baseado nessa página da wiki do Free Pascal, ele tenta criar propriedades com atributos, né? Então ele cria aqui uma propriedade e ele põe a anotação, né, o atributo logo embaixo, tá? Ele tenta compilar, mas ele recebe um erro. E o que é que tem nessa página aqui da wiki do Free Pascal? Aí, ó, Property Attributes. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho, né? Então aqui exatamente está mostrando como é que os atributos eles vão funcionar no Free Pascal, né? Aqui vem a propriedade e abaixo da propriedade nós temos o atributo, a anotação. Legal? Aí, como é que essa informação adicional ela será armazenada? Via RTTI, né? Existem duas sugestões, né, de onde pode utilizar aí esse lance dos atributos, né? RTTI ou PPU. Daí ele traz aqui as vantagens e as desvantagens de utilizar as duas
essas duas formas de acessar os atributos, tá? Bom, no entanto, né, o colega tenta utilizar isso daí, não consegue, aí vem um outro colega e menciona que isso ainda não está implementado, tá? Veja que isso aqui foi em agosto de 2013, né? Aí um outro colega menciona, olha, que isso não está na trunk lá do FreePascal, tá? Mas que existe aí um desenvolvimento, né, aí em branches, onde os atributos eles estão ficando prontos, tá? Isso aí em breve deve ser, né, inserido aí na trunk pelos desenvolvedores, tá? Muito bem, então, né, só para mostrar como as coisas funcionam no Delphi, tá? E que ainda nós não temos esses atributos aí no Lazarus, mas eles estarão disponíveis aí no futuro, tá bom? Se nós ainda lá na internet procurarmos por Lazarus atributos, nós podemos chegar aqui, ó, nessa página do Lazarus, onde ela vai listar aqui algumas coisas que o Delphi tem e que o FreePascal Lazarus ainda não possui. Vamos ver se a gente consegue acessar essa página aí. Parece que está fora do ar nesse momento, mas aqui dá pra gente ver, ó. Custom Attributes, né? Agora sim ele acessou. Então veja, ele vai listando aqui o que é que nós temos no Delphi, né? Ó, desde o Delphi 2007, registros avançados, tem lá no Delphi 2007, mas não tem ainda no Lazarus, tá? Desde o Delphi 2009, a sintaxe com o generics, né? Então ele menciona aqui a ajuda do Delphi em relação ao generics, nesse caso aqui, e não tem no Lazarus ainda, tá? Suporte para ANSI string, métodos anônimos, né? Isso novo desde o Delphi 2009, mas ainda não tem no Lazarus. E aí desde o Delphi 2010 nós temos, olha, os atributos, tá? É uma característica do Delphi que permite, ó, tipos anotados, né? O annotation, tá? Anotação nos tipos, tá? Com informações adicionais, ok? Daí ele menciona, né? Ele aponta lá para a ajuda do Delphi. No caso aqui ele apontou para um outro site, né, que mostra como é que os atributos eles funcionam. Legal? Então não temos ainda, mas está em desenvolvimento. Outra coisa legal que ainda não tem, né, legal lá no Delphi, é a RTTI melhorada. O Delphi também tem aquela mesma classe que nós vimos na aula anterior, né, a typeinfo. Nós vimos lá no Lazarus. Ele mesmo já menciona aqui, olha, em typeinfo, que essa unit ela fornece a mesma funcionalidade da unit typeinfo lá do Delphi, tá? Mas no Delphi 2010, né, a RTTI ela foi melhorada. Tá? Nós temos um treinamento de RTTI em Delphi que já explica como é que funciona essa nova RTTI, né, que veio disponível aí desde o Delphi 2010, né, onde os atributos eles não precisam ser published, né, ele já pega todas as propriedades, já pega todas as propriedades public, né, que estão em public, não precisa ser published. Diferente aqui do Lazarus, né, nós vamos ver que para a RTTI ela funcionar no Lazarus, as propriedades elas têm que ser published, tá? Dentre outras coisas, né, facilitaram bastante a vida do desenvolvedor nessa nova RTTI do Delphi. É algo que também não existe ainda no Lazarus, tá? Mas que certamente será implementado aí com o tempo, né? Como nós vimos no comentário do colega aqui, pelo menos esse esquema aí dos atributos, né, já está
em desenvolvimento, tá bom?